A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos, nós aqui e você na sua casa, com a sua família, para juntos, unidos em um só Espírito, em uma só fé, adorando a Deus junto, levantando ao nosso Senhor juntos louvores, de maneira pública, prestando culto ao nosso Deus. Mais uma vez, quero convidar você a organizar sua família, se organizar em volta da televisão, em volta do computador, do tablet, do celular, de maneira reverente, porque o que fazemos aqui é mais do que assistir um vídeo ou uma programação em redes sociais. Estamos reunidos em muitas casas, em muitas famílias, para adorar a Deus. Por isso, vamos fazer de maneira reverente. Se posicione, arrume, ajeite a roupa, arrume o cabelo, bota os meninos comportados e vamos adorar a Deus. Assim, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo de número 127. Você pegue a sua Bíblia, se prepare para esse momento. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que poderosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os seus inimigos à porta. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos essa reunião, invocando o Senhor. Senhor, nós entramos na Tua presença nesse dia, todos reunidos para adorar ao Senhor, para louvar o Teu nome, para quebrantarmos o nosso coração no Teu altar, para juntos, em muitas vozes, em muitas casas, dizermos em uníssono: a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para sempre. Amém. A Ti toda adoração, Senhor. Meu Deus, como somos gratos e até alegres em um momento tão difícil e triste, porque no meio de tudo isso, vemos a Tua mão conosco, Tua presença ao nosso lado. O isolamento nos empurrou para a Tua presença e temos crescido no Teu altar. Somos gratos por tudo, Senhor. Tua presença tem sido tão real na nossa vida, na nossa comunidade. Somos gratos. E invocamos o Senhor nessa hora, pedindo que o Senhor conduza, que o Senhor manifeste nessas muitas casas, pelo Teu Espírito. O Senhor use o pastor Jean e toda a equipe de louvor. O Senhor use a exposição da palavra. O Senhor use o Paulo e a Jace na interpretação de Libras. O Senhor nos use para Tua glória, Senhor. Abençoe também todos aqueles que estão aqui no apoio, no suporte, o Fernando, o pastor Fernando, o Gedaías, o Patrick, toda a equipe, o Edmilson. Guarda e protege toda essa equipe que está trabalhando para que esse culto aconteça. Nós Te damos graça e Te louvamos em nome de Jesus. Vamos dizer todos juntos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos juntos? Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Nós estamos
sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem, Senhor, toda glória, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Como nós estamos sedentos, Pai. Estamos sedentos de ouvir a tua voz. Aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração em nome de Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Toda glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, eu elevo as minhas mãos, elevo as minhas mãos a ti, Senhor, tu és digno. Ao Cristo que venceu. Ele venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Glórias ao Rei. E somos muito gratos por esse tempo que temos passado, queridos. Sim, gratos ao Senhor, porque no meio da tribulação nós temos aprendido a andar com Ele. Nós temos aprendido a desenvolver ainda mais o nosso tempo de qualidade com o Senhor, porque dependemos totalmente dEle e cremos que Ele está em tudo e cremos que Ele tem o controle de tudo. Ele está nesse exato momento conosco e Ele se agrada daquilo que nós estamos fazendo, adorando o seu santo nome. Continue a adorar o Senhor.
voz e adore, maravilhados por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor, que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou. Eu sei, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em sua mão, todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhados por tão
Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Rei dos reis, o Senhor. Adore o Rei, adore o Rei, adore o Rei, adore. Com todo o teu ser, adore. Maravilhados por tão grande amor, Rei dos reis, o Senhor. Te entronizamos, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és bendito e adorado, Tu és bendito e exaltado. Tu tens todo o domínio e todo o poder em Tuas mãos. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Tu que és o único, digno de ser adorado e digno de ser louvado, para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Glórias ao Rei. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, Tu faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe o Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover sobre mim, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover sobre mim, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Se pedirmos, Tu virás, Tua chuva derrama
derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça, e sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, e sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós vamos ter agora o privilégio de ofertar na casa do Senhor. E a partir da sua casa, de onde você estiver, você vai poder ofertar através das contas bancárias que vamos disponibilizar para você nessa hora. E você aí do aplicativo do seu celular, ou da maneira que você bem entender, você pode ofertar e entregar o seu dízimo na casa do Senhor. E o amor e a adoração a Deus está diretamente ligado à entrega, à oferta. Porque no exemplo que nós temos de amor, o maior exemplo de amor foi o maior exemplo de oferta. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tamanho foi o amor de Deus por mim, por nós. Tamanho foi o amor de Deus por você. Deus amou de tal maneira a sua humanidade criada, o seu povo. E ele diz: que tamanho amor foi esse? E como é que se revela esse amor? Revela por um buquê, revela por uma palavra de carinho. Esse amor se revela por uma grande entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, a maneira que o Senhor usou para nos salvar, para nos atrair a si, para nos libertar da nosso estado de queda, de pecado, de morte, de separação diante de Deus, de desarmonias, tais, foi através de uma grande oferta. Quem ama, dá, entrega. E eu quero te convidar a retribuir seu amor a Deus, também ofertando. Quero te convidar a retribuir amor a Deus, também entregando. E nós podemos fazer isso ofertando e dizimando na sua obra, no seu reino. Por isso quero convidar você a ofertar e dizimar na casa do Senhor, com uma expressão de profundo amor na presença dEle. Vamos ofertar na casa do Senhor. Nunca falhará, maravilhoso Deus. Mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu.
conosco e sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. O Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. O Deus por nós quer nos abraçar, e Ele nunca falhará, e Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, Ele é. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Senhor, nós te damos graça pela vida dos irmãos que têm sido tão generosos com a obra do Senhor, com a tua causa, com o avanço do teu reino. Quero te agradecer por todos os dízimos e ofertas que pudemos entregar nesse dia. E queremos consagrar a ti, Senhor, pedindo que esse recurso, Senhor, possa se multiplicar em bênçãos, possa ser usado para o avanço do teu reino, para a ajuda de pessoas, para a salvação de almas, para suprir a necessidade daqueles que atravessam dificuldades, para suprir todas as necessidades daqueles que também estão dedicados e têm vivido desse ministério. Te damos graças, Senhor, e quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe as mãos generosas daqueles que deram, abençoe as suas vidas, que haja a tua provisão, a tua prosperidade, a tua bênção, a tua graça, guardando o seu pão de cada dia, guardando a sua despensa, guardando ele dentro das necessidades desse tempo. Que sobre a vida dos nossos irmãos e de cada um que participa conosco agora, haja provisão do Senhor. Oramos como o Senhor nos ensinou: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, ofertamos com o mesmo coração daquela mulher, aquela viúva pobre que entregou as 2 únicas moedinhas que ela tinha, sabendo que o pão de cada dia vinha do Senhor. Assim, meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha suprir a necessidade dos santos, do teu povo, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, sexta e sábado, dia 29 e 30 de maio, aconteceu o nosso primeiro congresso online da Catedral de Louvor Maranata. Reunimos todas as nossas igrejas, os nossos pastores,
centenas de líderes de células, também mais de uma centena de supervisores, um grupo enorme de pessoas ao longo de toda a nossa igreja, para discutir sobre o que estamos aprendendo no tempo da pandemia. O tema do nosso congresso foi discernindo o tempo, compreendendo, aprendendo com esse tempo. Tivemos ministrações com o pastor Tito, comigo, pastor Rafael, e com a pastora Rutiane. Esses vídeos estão disponíveis aqui no YouTube. Se você não acompanhou, foram impactantes e poderosos. Depois acompanhe cada um deles. Mas especialmente, aquela que eu ministrei, eu queria reverberar mais uma vez. Porque ainda que eu saiba que nem todos são aqueles que assistiram a mensagem, eu quero que ela seja discutida nas células. Eu quero que a gente pense sobre o que somos como igreja. Alguns têm dito, meu Deus, agora os prédios estão fechados, a gente não consegue mais reunir presencialmente, a igreja acabou, a igreja parou, a igreja... E eu quero te convidar a pensar o que é a igreja. Quais os propósitos da igreja? E dentro disso, eu quero te trazer a ouvir, nós juntos agora, toda a Maranata do Turu aqui, reunida nas suas casas novamente, ou se você não assistiu pela primeira vez, essa mensagem sobre os propósitos da igreja. Assim, nós vamos reprisá-la nesse momento, e você vai trabalhar esse assunto na sua célula, no seu discipulado, ao longo dessa semana. É um tempo importante da gente fincar bandeiras, reafirmar a nossa visão e fortalecer a nossa igreja. Por isso, nós vamos ouvir essa mensagem, que foi gravada na sala da minha casa. Eu quero convidar você para acompanhar comigo também, agora. Olá, irmãos, é com muita alegria que estamos aqui reunidos, todas as nossas igrejas, todos os nossos irmãos, para discernir um tempo como esse, onde estamos atravessando esse período de pandemia, isolamento social, os prédios das nossas igrejas estão fechados, a maneira que nós fazíamos o ministério agora precisa ser repensada, e por isso estamos aqui reunidos, para discernir esse tempo e para aprender com ele. E o meu intento nessa manhã é ministrar para você sobre quais os propósitos da igreja. Quero te convidar nesse momento onde não podemos fazer o ministério da igreja como fazíamos antes, a repensar as nossas prioridades, a repensar o que é ser igreja, como viver a igreja, quais os propósitos da igreja. E hoje eu vou te levar a 2 textos ao longo da minha palestra. O primeiro texto vai ser o grande mandamento e o segundo texto, a grande comissão. O grande mandamento é aquele quando Jesus foi indagado sobre em que se resume toda a lei, e ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ele vai dizer: e amarás o próximo como a ti mesmo. A grande comissão é aquelas últimas palavras de Jesus aos discípulos, os enviando, dizendo: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E baseado nesses 2 textos, eu quero refletir com você sobre o que nos faz igreja, qual o propósito da igreja. Porque quando, agora que os nossos prédios fecharam, nós perdemos as inúmeras programações, estratégias, agendas, tarefas que todos nós fazíamos, alguns se angustiaram achando que a igreja estaria parando. E por isso eu preciso perguntar: o que é igreja? Nós desenvolvemos e até sacralizamos
alguns meios e liturgias no qual nós vivemos a igreja. Enrijecemos, criamos tradições e as idolatramos. E em vez, por vezes, de sermos uma máquina, um corpo de Cristo orgânico, uma máquina de guerra ágil, veloz, feroz, avançando com o reino de Deus, desfazendo as obras do diabo, às vezes foram monumentos para serem admirados e até frequentados. Quando a pandemia nos impede de reunir, eu preciso perguntar para você, qual o propósito da igreja? O que é ser igreja? Uma vez que nós não podemos mais fazer por um período aquilo que fazíamos antes, ou como nós fazíamos antes. E por isso alguns estão se perdendo. Algumas igrejas e até pastores, muitos irmãos, com um sentimento de, e agora? O que vamos fazer? Estamos derrotados. Será que estamos mesmo? Qual o propósito da igreja? E eu quero me lembrar de um livro famoso, A Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren, na década de 90, que eu li com muito entusiasmo, era um jovem sonhando no ministério, e ele organiza os propósitos da igreja em 5 grandes áreas, dos quais eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira seria adoração, o segundo grande propósito, evangelismo, terceiro, comunhão, o quarto, discipulado, e o quinto, serviço. Adoração, evangelismo, comunhão, discipulado e serviço. Mas no tempo de pandemia, como é que nós vamos adorar? Perguntariam alguns. Se os nossos prédios estão fechados. Como é que nós vamos evangelizar se estamos todos isolados? Como é que vamos viver em comunhão se as nossas células nem podem se reunir? E agora? Perguntam alguns. E por isso, eu te convido a refletir sobre o que fazemos e por que fazemos. Quais são as nossas prioridades e como vivê-las. E eu não vou demorar para responder. Eu não vou esperar o final da palestra para dar o resultado. Eu não vou enrolar. Eu vou dizer logo o que penso. Eu não vou demorar a dizer. Devemos fazer o que sempre fizemos. Nós não precisamos mudar nada. Os propósitos não mudaram. A igreja não deixou de existir. Então devemos fazer o que sempre fizemos. Ou o que sempre deveríamos ter feito. Assim é um tempo de reforçarmos os nossos valores e práticas. Não é hora de mudar em nada. É de reafirmar quem somos. Reafirmar o que é ser igreja. Reafirmar os valores da igreja, as práticas da igreja, o que é prioridade da igreja. Sim, é um tempo de discernirmos a pergunta de o que deve fazer um discípulo de Jesus. É tempo de continuar, não é tempo de parar. É um tempo de avançar, não é de mudar. Mas de continuar com o quê? Continuar adorando, continuar evangelizando, continuar em comunhão, continuar discipulando, continuar servindo, continuar amando. É tempo de continuar, não é tempo de mudar, e sim de fortalecer os nossos valores. Nós, como Maranata, já somos uma igreja fundada no final de 92, começo de 93, mas transicionamos para a igreja em célula há 15 anos. E há 15 anos estamos afirmando. Somos a igreja fora dos prédios. Cada casa é uma igreja. Cada membro é um ministro. Somos uma igreja discipuladora. Somos uma igreja comunitária, preocupada com a necessidade dos irmãos. Somos uma igreja mobilizada, não dependendo de sacerdotes ou de clero oficial, mas todos os irmãos ministram uns aos outros nos seus dons e evangelizam os seus amigos, todos mobilizados no ministério. Somos uma igreja adoradora. Por isso temos esse nome, somos a catedral de louvor, adorando ao Senhor, entendendo o nosso propósito. Somos aqueles que estão esperando a volta do Senhor Jesus, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Somos a igreja para esse tempo. Não precisamos mudar nada. Precisamos é continuar a fazer o que sempre fizemos. Continuar adorando, servindo, discipulando, evangelizando, vivendo em comunhão. Quais os propósitos da igreja? E o que um tempo como esse nos faz lembrar? Por isso, quero começar com o grande mandamento. Grande mandamento, Mateus 22, 36 a 40, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Jesus está respondendo a esse desafio dos fariseus. Quando os intérpretes da lei, experimentando Jesus, lhe perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Esse texto está dentro de uma seção do livro de Mateus, onde Jesus acaba de chegar em Jerusalém. É a última ida de Jesus a Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele entra como um grande rei, como um grande Messias. Quando ele entra num jumentinho, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, o povo jogava ramos aos pés de Jesus, assim como se fazia na chegada de um imperador em suas províncias ou na volta de uma grande guerra. E nessa entrada, Jesus, ele recebido como Messias, como rei de Jerusalém, naquela entrada triunfal, ele entra então em desafio e passa a partir de agora a entrar no ápice, afrontando tanto o reino de Roma quanto os poderosos de Israel. E a partir de agora, do capítulo 21, ele passa a ter várias desavenças, começa expulsando os judeus e purificando o templo. Ele passa então a debater com os fariseus e saduceus que o desafiavam em muitos assuntos, e em meio a muitos desses assuntos, dessa batalha entre esse Messias, entre esse mestres e o status quo de Israel, ele começa a ser testado, e esse teste em si foi uma pergunta para pegá-lo. Qual é a principal lei entre as mais de 600 leis do Antigo Testamento e códigos? Eles tentaram pegar Jesus no pulo do gato. Agora a gente vai fazer ele errar, e ele dá uma resposta brilhante e genial. E a resposta que Jesus dá, ele junta tanto o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quanto o texto de Levíticos. Ele junta o texto que diz amar a Deus acima de todas as coisas, com o amar o próximo como a ti mesmo. E aqui eu quero trazer o primeiro propósito da igreja. E o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. O primeiro propósito da igreja é adoração. Adoração termina no argumento de Jesus, é a obediência à lei. E ele cita essa verdade com o chamar. Um texto que os judeus oravam e recitavam por 3 vezes ao dia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse estava lá no ouve, ó Senhor, o nosso Deus é o único Deus. Adorar a Deus é o grande propósito do povo de Deus. Esse foi o propósito da criação. Quando Deus criou o homem, em Gênesis 1, 26, ele diz que ele criou para expressar a glória de Deus na terra. Ele criou o homem à sua imagem, expressando a imagem, a glória, a majestade de Deus em toda a criação.
Esse foi o motivo pelo qual nós fomos salvos, que nós fomos predestinados. Paulo aos Efésios 1,12 diz que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esse é o eixo do reino de Deus. Somos aqueles que estamos adorando a Deus e levando toda a criação à adoração ao nosso Senhor. Assim, é tempo de repensar, de refletir. Em meio a nossas muitas atividades, pregar, organizar, dar aula, ajeita pessoal da recepção, pessoal do som, pessoal da música, dos instrumentos, da banda, há tantas tarefas, e organiza célula, prepara boletim, e isso e aquilo. Opa, agora é hora de repensar qual é a nossa prioridade. A nossa prioridade número 1 é adorar. Assim, adorar vem antes de servir. Adorar vem antes de evangelizar. Adorar vem antes de trabalhar para Deus. Agora que a epidemia nos trouxe ao isolamento social, ele nos tirou daquele monte de tarefas. Ele nos tirou daquele monte de exercícios e de trabalho para nos concentrarmos naquilo que é prioridade, adorar a Deus. Nos concentrarmos naquilo que é central, adorar a Deus, amar a Deus, engrandecer a Deus, estar gastando tempo na presença de Deus. E adorar a Deus não depende de ir a um local, como Jesus mesmo já tinha dito à mulher samaritana. Não é nem no templo, nem em cima do monte, mas os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, em todo lugar. Deus habitando em nós, numa relação profunda que vivemos para Ele. Não precisamos de um prédio. Se fecharem os prédios da nossa igreja, não nos impedirá de adorar. Se não tivermos um programa especial, isso não nos impedirá de adorar. Esse é o tempo de você entender o propósito de ser crente. É uma vida de adoração. Quantos dos cristãos das diversas igrejas não adoravam a Deus, além das reuniões da igreja? Não tinham tempo de oração, de amor a Deus, de reflexão na sua palavra, além dos cultos e das células. Todas essas coisas são tão importantes. Mas, pela prática de muitos cristãos, nós só revelávamos, indo para os cultos e para a célula, mas sem adoração no dia a dia, na vida, na família, de que Deus era secundário na nossa história. A pandemia nos trouxe para a solitude, trouxe para o isolamento. Tempo agora não é mais desculpa. Nem o excesso de compromissos sociais pode nos impedir. Estamos em casa, com tempo e a sós, para fazer o que o culto de domingo nos estimulava a fazer: adorar a Deus. Eu tenho ouvido testemunho de tantas pessoas que têm crescido em adoração, em vida de oração na presença de Deus nesse momento. É isso que Deus está nos fazendo repensar. Eu mesmo agora tenho um tempo diário de muito mais qualidade de oração, no meio da minha agenda que antes ainda é agitada, mas eu tinha tantas tarefas antes, agora eu consigo colocar com muito mais tranquilidade tempo para adoração, para o louvor, para oração, para intercessão, em diversas reuniões, inclusive com irmãos, pelo Zoom, pelo WhatsApp. Gastamos tempo juntos, orando, adorando, fazendo aquilo que é central. A sua casa devia ser um altar de adoração. Agora faça. Não é isso que sempre falamos? Cada casa uma igreja. Então faça da sua casa uma igreja, um centro de adoração. Quantos pais agora têm a oportunidade, quantas mães, de reassumir o sacerdócio do lar, retomando cultos domésticos, reuniões de oração com os filhos, adoração com os filhos, assumindo a liderança espiritual do seu lar. Por exemplo, temos feito culto doméstico, como avançamos na adoração familiar. Meus filhos já estão até pregando no culto doméstico, orando, conduzindo louvor, o que não acontecia antes.
eles cresceram exponencialmente na relação com Deus, porque estamos fazendo com muito mais intensidade aquilo que sempre deveríamos ter feito. A pandemia está nos chamando a cumprir o propósito. Em segundo lugar, o segundo propósito é o serviço. Porque ele fala, se amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus nos leva, ele une esse texto do chamar, de Deuteronômio 6, com o texto de Levíticos 19, que diz, amarás o próximo como a ti mesmo. Juntando esses textos, ele diz que o amor é o centro da lei. Amar o próximo. E para entender o que significa amar, a gente acha que amar é sentir um sentimento especial, uma coisa, uma saudade. Não. Vamos ler como o próprio Jesus explicou quando foi perguntado por um fariseu em outro texto. Quem era o próximo? Como é que se ama o próximo? E ele conta a parábola do bom samaritano. Um samaritano que nem era um religioso como os judeus, ele encontra um judeu que era odiado pelos samaritanos. Eles eram povos inimigos, eles não tinham amor, ai que judeu. Não, eles se odiavam. Mas ainda assim, aquele samaritano ele cuida, ele salva, ele coloca remédios, ele leva para uma hospedaria, ele tira dinheiro do bolso dele para ajudar. Ele salva aquele judeu que tinha sido assaltado e espancado, estava à beira da estrada. Amar não é um sentimento, amar é atitude. Amar é ser servo. O próprio Senhor Jesus responde, quem é maior no reino de Deus? Que tem tudo a ver sobre qual é o maior mandamento. Ele diz, aquele que serve é o maior. O próprio Senhor Jesus disse que, o Paulo, falando sobre Jesus, disse que que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo. É o próprio Jesus que foi visto com uma toalha na mão e uma bacia, como um servo, lavando os pés dos seus discípulos. O que a pandemia nos faz lembrar? Que nós fomos chamados para amar as pessoas. Que nós fomos chamados, ser igreja é servir as pessoas. Ser discípulo não é caracterizado pelo prédio que frequenta de domingo. Em qual santuário você se encontra para cultuar? Isso é que faz diferença entre crentes ou descrentes? Não, mas por uma vida de amor a Deus que leva a uma vida de amor às pessoas. E é com isso que somos identificados. Não é por uma camisa que diz Jesus é o Senhor. Não é por como os judeus antigos faziam, se enrolando com fitas e colocando partes da Bíblia na cabeça para fazer orações. Nós somos identificados, como diz Jesus em João 13,35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor ao próximo é a marca do cristão. Por isso, seja discípulo agora, na hora da pandemia, é a oportunidade de você expressar o seu amor por Deus, amando o próximo, revelando que você é um discípulo de Jesus. Quantos estão próximos de nós hoje, doentes, necessitados de apoio, necessitados de remédio, emocionalmente esgotados, precisando de um ombro, precisando de afeto? Quantos estão desempregados ou sem contratos, precisando de suporte financeiro? É preciso que você agora compartilhe o que tem com quem não tem, amando. A pandemia está colocando a nossa vida de discípulo de Jesus em prova de fogo. Somos ou não somos discípulos de Jesus? Vamos saber, baseado naquilo que Jesus nos mandou fazer. Amar as pessoas, servir as pessoas. Por isso, foque naquilo que é prioridade. Faça o que você sempre fez ou faça o que você sempre deveria ter feito. Quantas pessoas agora estão precisando ser amadas? Tem alguém na sua célula com dificuldade financeira? Ame. Tem algum amigo ou vizinho precisando de remédio? Ame. Tem alguma idosa ou idoso precisando de um filho ou de um neto nessa hora? Ame. Agora, talvez você entenda o que significa ser célula, comunhão, comunidade. Não é o encontro da terça-feira ou da quarta-feira. Não é um programa.
Não é uma estratégia. São pessoas cuidando de pessoas. São pessoas amando pessoas. Está na hora de entendermos o que é ser igreja. Aqui na sede, muitos irmãos estão doando dinheiro para ajudar os que estão em dificuldade financeira. Mais de 1.200 cestas básicas já foram doadas. Remédios foram distribuídos. Crianças nas comunidades que damos assistências, nas congregações, receberam até chocolates e brinquedos. Jovens estão adotando idosos para ligar e acompanhar. Médicos estão atendendo gratuitamente os irmãos. Psicólogos estão atendendo gratuitamente as pessoas. Entre outras coisas, é tempo de sermos o que sempre fomos. Ou o que sempre deveríamos ter feito. Está na hora de sermos a igreja que adora, que serve. Em terceiro lugar, eu preciso partir agora para a grande comissão. Texto bem conhecido, quando Jesus como rei se apresenta, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ele é o rei sobre tudo. Ele une a autoridade do céu com a autoridade sobre toda a terra. E ele então como rei dá uma ordem dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. E o verbo central da grande comissão é fazer discípulos. Essa é a grande missão. Jesus passou 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, fazendo discípulos, andando com os discípulos, ensinando os discípulos, exortando os discípulos, transferindo vida para os discípulos, um modelo para os discípulos. Quando ele chega agora nas últimas palavras, ele está dizendo: vão e continuem a fazer aquilo que eu fiz com vocês. Essas foram as últimas palavras de Jesus dizendo: avancem, continuem a minha obra, continuem a missão, continuem a obra. E Jesus continua a sua obra de fazer discípulos através da sua igreja. Façam discípulos. Como? Aí o texto diz: ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho dito. É muito mais do que só ensinar conteúdo. É ensinar conteúdo, mas ensinar a viver o conteúdo. Por isso precisa de vida, de exemplo, de experiência, de relacionamento. Fazer discípulo é central na grande comissão. Fazer esse discípulo é central no propósito da igreja. É a tarefa que Deus deu, que Cristo deu a todos os crentes, a todos os seus discípulos. Façam discípulos. É o que caracteriza um discípulo. Ele gera outros discípulos. Alguns irmãos então me perguntam: o que devemos fazer num tempo desse de pandemia? Não tem resposta melhor. Façam discípulos. Discipulado. Não mude nada. Continue fazendo o que sempre fez. Precisamos sim. Agora começo a repensar para esse tempo. O quê? Mudar as ferramentas. Já que usávamos no discipulado do WhatsApp, já que usávamos no discipulado encontro pessoal, tomar um café, se encontrar, agora podemos usar o WhatsApp, uma chamada de vídeo, podemos usar outras maneiras de fazer discipulado, mas faça discipulado. Continue orando um a um, orando juntos, estudando a Bíblia juntos, exortando os que estão esfriando, animando e encorajando os que estão crescendo, ouvindo e consolando os que sofrem. Continuem fazendo o que vocês sempre fizeram ou deveriam ter feito. Não há desculpas para esse tempo. Estamos em isolamento social, temos tempo. As reuniões, inclusive 1 a 1 por videoconferência, no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, são as mais fáceis de se fazer e são as que permitem maior conexão emocional. Façam discípulos. Eu continuo me encontrando com meus discípulos, me encontrando com o Neto, me encontrando com o Saul, me encontrando com o Marcos Uchoa, me encontrando com muitos irmãos. E as reuniões individuais, ou numa ligação, ou no WhatsApp, são tão gostosas, são tão agradáveis. São as mais pessoais que nós temos nesse tempo de pandemia. São as mais emocionalmente conectadas. Por isso, faça discipulado. Está na hora de reafirmarmos os nossos valores. Não precisa reinventar a roda, voltar a ser uma espécie de igreja de programa da internet. Não, não, não. Nós precisamos estar todos mobilizados, fazendo discípulos, discipulando uns aos outros.
ensinando uns aos outros a se manter firme na fé num período de sofrimento como esse. Exortando, consolando, animando. É esse tempo que você precisa fortalecer os seus laços de discipulado. Em quarto lugar, seguindo essa mesma ideia, é comunhão. Porque quando ele diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra batismo ele é o rito de iniciação no corpo de Cristo. É um símbolo de salvação pessoal, mas de conexão com outros irmãos. É uma entrada na comunidade do povo de Deus. Representa arrependimento e fé, mas representa comunhão com a igreja. Paulo diz que fomos batizados no mesmo corpo, formado por muitos membros, diferentes, mas interdependentes, onde não há maiores ou menores, onde não há mais ou menos importantes, mas há apenas diferentes, unidos com o mesmo propósito. Somos enxertados na família de Deus, vivendo uma comunidade onde há os mais maduros espiritualmente, a pais, a jovens que estão crescendo na palavra, aos filhinhos que estão chegando. E o que a pandemia nos faz refletir? A igreja fechou? Não! Nós continuamos sendo a família. Nós continuamos em comunhão, ligados pelo Espírito, compartilhando a mesma fé, compartilhando vida, dons, recursos diversos, nos importando e servindo uns aos outros, discipulando uns aos outros, compartilhando alegrias, tristezas, orações pelos que ficam enfermos, celebrando os que ficam curados, lamentando com os que perdem entes parentes. Ainda estamos ligados. Me perguntaram o que a igreja deve mudar então nesse tempo. A resposta é nada. As células devem continuar funcionando, sim. Usando outros recursos, sim. Mas fazendo as mesmas coisas. É na reunião pelo Team Link, pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelo Google Meet, tanto faz o aplicativo que você vai usar. Mas tudo deve continuar como sempre fizemos. Nós sempre afirmamos que célula não é a reunião. Célula é o grupo de irmãos vivendo em comunhão. É hora então de fazer com que isso seja mais do que nunca verdade. A reunião nem é o mais importante, mas a comunhão deles, cuidando uns dos outros, essa é o mais importante. Compartilhando dons, compartilhando alegrias, dores, necessidades. Amor. Pessoas estão sedentas de amor no isolamento social. Célula, elas acontecem todos os dias da semana. Não é só na reunião de terça-feira, que agora ficou mais curta, é verdade. Às vezes está durando em torno de 40 minutos, meia hora, 50 minutos, uma reunião de célula, uma vez que no Zoom, que é o que eu estou usando, ou no Team Link, que é o que eu estou usando, de fato não dá para demorar tanto na reunião, mas a célula acontece todos os dias, em ligações, em conversas no telefone, em discipulados, 1 a 1, em orações, em encorajamento, em ajuda mútua, seja financeira, seja pedindo conselho, seja compartilhando os diagnósticos. Somos um grupo que anda junto e não uma reunião. Isso é célula. Agora é hora de entender o que é célula. Uma vez que nós já falamos de 4 dos 5 propósitos, já falamos de adoração, já falamos de serviço, de discipulado e de comunhão, nós vamos tratar do último propósito da igreja que nós vamos compartilhar hoje, que é o evangelismo. Porque lá na grande comissão ele começa dizendo ide. A grande comissão nos convoca a ir no processo de fazer discípulos. Não é vinde, venha para o meu prédio que fechou, venha para a minha célula que não consegue mais reunir presencialmente. Não, é vá. Vá até as pessoas que estão sofrendo, vá até as pessoas que precisam de salvação, vá na direção dos perdidos, vá até onde eles estão. Jesus foi na direção dos perdidos, por isso Jesus foi criticado pelos fariseus, Jesus foi apelidado de amigo de pecadores, Jesus mesmo disse que esse é o seu propósito, eu vim para buscar e salvar aquele que havia se perdido. E as provações que atravessamos, elas são a semente da igreja.
Esse é o momento de crescer, de avançar. O livro de Atos conta que no capítulo 8 houve uma grande perseguição e por causa disso, os cristãos de Jerusalém se espalharam e plantaram igrejas por todo o mundo romano. A própria igreja de Roma foi plantada por causa da perseguição. A importância da prisão de Paulo e do seu envio foi fundamental para que a igreja alcançasse até o final da terra. Me perguntaram, e agora? Como é que a gente vai evangelizar num tempo como esse? Abriu-se uma janela de oportunidade. O coração das pessoas está aberto devido ao medo, devido aos problemas da pandemia, devido à enfermidade de alguns, os problemas financeiros. As pessoas clamam por oração, clamam por uma mensagem de fé. E agora, sabe o que você deve fazer? Pregue o evangelho, pregue nos grupos de WhatsApp. Seus familiares estão abertos. Seus amigos de escola, de trabalho, de faculdade, até os que te rejeitavam antes estão abertos. Pregue para os seus amigos. Muitos, inclusive, têm tido muitos frutos. A minha célula mesmo tem recebido dois novos irmãos, de qual eu tenho encontrado com eles individualmente, que se achegaram num momento como esse. Qual é o propósito da igreja? Volto a usar o Rick Warren. Adoração, evangelismo, comunhão, discipulado e serviço. Mas no tempo de pandemia, quando muitos se desesperaram, quando não podemos mais adorar nos tempos fechados, evangelizar quando estamos isolados, ter comunhão com as células presencialmente, nós ainda podemos fazer tudo isso. Ainda podemos adorar, ainda podemos evangelizar, ainda podemos viver em comunhão, ainda podemos fazer discipulado, ainda podemos amar e servir as pessoas. O que fazer num tempo de pandemia? Faça o que sempre fizemos. Ou talvez passe a fazer o que sempre você deveria ter feito. Porque somos a igreja do Senhor. Porque somos a Catedral de Louvor Maranata. Deus te abençoe. Nós somos um organismo vivo. Nós não somos uma instituição, nós somos um organismo vivo. Cristo é o cabeça, irmãos. E você, eu, todos nós fazemos parte desse corpo. E cada parte desse corpo é fundamental para que ele funcione. Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu sou tão insignificante. Irmãos, até os pelinhos que a gente tem na nossa pele, eles são fundamentais para o nosso corpo funcionar. Né? Por menor que você possa parecer ser, você é importante. E eu queria convidar você agora, com a tua família, a gente cantar este hino, que é a igreja do Senhor. Nós somos um corpo e uma família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos
cantar mais uma vez, somos corpo. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo como O grande amor de Cristo. do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Onde você estiver agora, você é um chamado de Deus para esse tempo, chamado para adorar ao Senhor. Você foi chamado para servir a Deus, servir aos irmãos. Você foi chamado para esse grande corpo, para viver em profunda comunhão, em amor. Você sim foi chamado para ser um discípulo e fazer muitos discípulos da parte do Senhor. Você foi chamado por Deus para levar a palavra de Deus e evangelizar, levar a boa notícia de Jesus Cristo a todo lugar. E vivemos o tempo onde o Senhor abriu a porta, uma janela sobre nós, para que o evangelho cresça, para que o amor cresça, para que o serviço cresça, para que adoremos ainda mais ao Senhor. Somos a igreja. Nada pode nos impedir de viver os propósitos de Deus. E agora eu quero te convidar, onde você está, abaixe sua cabeça. Vamos orar, vamos nos entregar ao Senhor. Se você puder, se ajoelhe aonde você estiver. Se ajoelhe na sala da sua casa, se ajoelhe com a sua família e se entregue ao Senhor nessa hora, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Nada vai nos impedir de sermos a tua igreja. Nada vai nos impedir, Senhor, de vivermos os teus propósitos para nós. Nada vai nos impedir. Eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui o teu povo adorador. Eis aqui aqueles que o Senhor enviou. Eis aqui o nosso coração para amar. Eis os nossos pés para evangelizar. Eis aqui as nossas mãos para servir. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, para se amar, para cuidar uns dos outros. Somos a tua igreja, Senhor. Eis-nos aqui, oh Senhor. Enche-nos do teu Espírito nesses dias. Que esses dias não sejam dias de esfriamento, Senhor. Não! Estamos mais do Senhor, cheios do teu Espírito, cheios em oração, cheios do teu Espírito em amor, cheios do teu Espírito levando e transbordando a tua palavra a toda parte, em cada grupo do WhatsApp, em cada rede social. Somos aqueles que têm a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. Por isso nos enche do teu Espírito, Senhor. Com poder nessa hora. Visita o teu povo com graça, com unção. Reaviva de forma poderosa o teu povo para cumprir os teus propósitos, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Que assim seja, em nome do Senhor. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a
as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para